Então tá, pessoal. Não sei se é bom dia ou boa tarde, afinal das contas é os dois. Para quem ainda não almoçou, bom dia. Para quem já almoçou, boa tarde. E vamos direto ao assunto aqui, falar sobre física de partículas, então, os componentes fundamentais do universo. E vamos começar do começo. Desde sempre, a humanidade se perguntou de que é feita o mundo, de que é feita as coisas, de que nós somos feitos. E lá na Grécia Antiga, cerca de 400 a.C., um cara chamado Demócrito já parou para pensar sobre isso, tem escritos dele sobre isso, e daí é onde vem a palavra átomo, que significa não divisível, né, não dividido, porque ele pensou que uma matéria, se a gente pega um pedaço de qualquer coisa, divide ao meio, tu tem dois pedaços daquela mesma coisa, mas que em algum momento isso não seria mais possível. Então se teve essa ideia, desde lá, né, de que haveria um componente, um constituinte fundamental da matéria. E depois, em 1803, já lá no início da física e da química, o Dalton resgatou essa ideia, né, e trouxe, aí do ponto de vista já da química, que os elementos químicos eram formados por átomos, ou seja, porções indivisíveis daquela mesma substância. Então haveria um átomo de ferro, haveria um átomo de ouro e assim por diante que não poderia ser dividido. Mas lá em 1897 veio o Thomson, notem que não é tanto tempo depois, né? Algumas décadas depois, apenas tudo isso aí já estamos no século XIX. Veio o Thomson com o seu experimento e descobriu experimento de raios catódicos. Raios catódicos, para quem já viu uma televisão de tubo, eu sei que a geração de vocês já provavelmente nem tem em casa uma televisão de tubo, mas a televisão de tubo funciona com raios catódicos, que depois ele descobriu que eram partículas com carga negativa. E ele deu o nome para essas partículas de elétrons. E o próprio nome, eletricidade, eletrônica, vem desse conceito, porque basicamente depende do movimento dos elétrons. A química também, né? A gente sabe já hoje em dia que toda reação química envolve troca de elétrons entre núcleos, entre átomos e entre moléculas. Então ele já descobriu aí que o átomo não era tão indivisível assim, que ele poderia ser uma parte dele retirada, no caso, os elétrons com carga negativa. E aí foi proposto o modelo que é chamado modelo do pudim de passas. Na verdade, a gente usa esse termo, mas na verdade pudim é uma tradução ruim, seria mais para um panetone, assim. De que forma? A ideia é que a carga positiva seria a massa do átomo, então o átomo seria uma esfera, que a carga positiva estaria distribuída por todo ele, porém as cargas negativas em pontos específicos, que nem as passas de um panetone. Tá? Por isso o nome, esse modelo. Então se pensou isso, a carga positiva está distribuída por todo o volume do átomo e as cargas negativas em pontos específicos seriam, claro, os elétrons, que a essa altura já foi descoberto. Mas aí veio um cara chamado Rutherford, em 1910, e ele descobriu as partículas alfa. No meio de um processo de decaimento radioativo, ele descobriu que existiam partículas com carga positiva, que mais tarde se descobriu que são núcleos de hélio, tá? Ou seja, aqueles núcleos de hélio, cada um com 2 prótons e 2 nêutrons, e essas partículas eram emitidas numa determinada reação nuclear. E aí o que ele fez foi pegar uma folha de ouro muito fina, composta por apenas alguns poucos átomos de ouro, e bombardeou essa folha de ouro com essas partículas. E colocou em toda a volta desse experimento um detector. No caso, isso aqui seria basicamente um filme fotográfico, tá? Que ele colocou para detectar essas partículas, para ver o que acontecia. E a questão é que a maior parte das partículas passava direto pela folha de ouro. A grande maioria delas passava direto sem desviar. Algumas eram desviadas ligeiramente, ou algumas muito pouco, algumas muito, e algumas, uma minoria, mas
existiam, eram inclusive ricocheteadas e voltavam para trás. E aí ele chegou na conclusão de que o átomo deveria ser assim, com a carga positiva concentrada no núcleo do átomo, no centro do átomo, e com a maior parte do volume do átomo formado por espaço vazio, que é o conceito que a gente já até hoje considera que estão corretos. Só que ele considerou que os elétrons ficavam girando em torno do núcleo da mesma forma que planetas giram em torno de uma estrela. Mas aí tinha um probleminha com esse modelo, apesar de, ele explica muito bem o espalhamento de Rutherford, ou seja, por que as partículas alfa batiam e a maior parte passava reto e algumas voltavam, mas tinha um probleminha. Um elétron em órbita deveria emitir energia, e aí ele deveria acabar perdendo energia e parar em algum tempo. Isso não acontece nos átomos. Então ele foi adiante, aliás, a física seguiu adiante, né? Nessa época, olha aqui, a gente está aqui, isso aqui foi 1910. 1913, a gente teve um cara chamado Bohr, que revolucionou com esse modelo aqui, o modelo de Bohr, que ele pegou os resultados do experimento de Rutherford e pegou o que a gente hoje conhece por espectro atômico. Ou seja, se descobriu, já se sabia na época, que se tu pegasse luz e passasse num certo elemento, algumas frequências muito específicas eram absorvidas pelo átomo. E cada átomo tinha as suas frequências que eram absorvidas e todas as outras frequências de luz passavam direto. Isso aí, então, não tinha explicação até então, e aí veio Bohr e explicou que isso acontecia porque os elétrons dentro do átomo estavam em níveis de energia específicos. Ou seja, no momento em que ele recebe energia exata para pular de um nível de energia para o outro, ele absorve aquela luz. E depois, quando ele volta para porque aí o elétron pula para um nível de energia mais alto, e quando ele retorna, ele emite luz de novo. Então, isso explicava perfeitamente os espectros de emissão e de absorção dos átomos, e ao mesmo tempo era condizente com o modelo de Rutherford. Então, isso previa que os níveis de energia são quantizados, previa, então, que ocorriam essas transições eletrônicas que explicavam os espectros, porém não é o modelo ainda definitivo que a gente usa até hoje, porque primeiro ele não prevê a gravidade, mas isso é um problema até hoje, a gente vai chegar lá. Mas ele também não considera efeitos relativísticos. Mas o que significa isso? Logo em seguida, vocês veem, há praticamente 100 anos atrás, não é muito tempo em termos históricos, veio um cara chamado Schrödinger, ou Schrödinger, como às vezes o pessoal costuma ler aqui direto, que inventou um outro modelo. Partindo de toda a mecânica quântica que já tinha até então, ele resolveu descrever o elétron como uma onda no átomo. Isso veio de vários experimentos anteriores, aonde principalmente ele partiu da dualidade onda-partícula, ou seja, o fato de que a luz podia ser, que a gente já sabia que era uma onda, podia também ser expressa como uma partícula. E aí os caras pensaram, se a onda também é uma partícula, será que a partícula também não é onda? E aí fizeram um experimento com elétrons também, raios catódicos, coisa e tal, com um experimento de dupla fenda que deveria gerar uma figura de interferência para ondas, porém só 2 passagens para partículas. E bateu. O elétron se comportou como onda naquele experimento. E aí ficou naquela, então realmente partículas são ondas. E Schrödinger foi um dos que defendia isso. E aí provocaram ele. Segundo conta a lenda, o orientador ele chegou e disse, não, os elétrons são ondas. E aí ele disse, se é onda, tudo bem, então me escreve a equação dessa onda, porque toda onda tem que ter uma equação. E ele foi lá e escreveu. E é a chamada equação de Schrödinger, muito utilizada até hoje,
que a gente estuda aí quando estuda mecânica quântica. E então ele considerou aí que os elétrons no átomo se comportam como ondas. Mas que tipo de onda? Onda de probabilidade. Ou seja, a gente tem essas regiões aqui, isso aqui são soluções da equação de Schrödinger, que nos dá regiões onde o elétron tem mais probabilidade de ser detectado. E outras posições onde ele tem menor probabilidade de ser detectado. Então, o modelo de Schrödinger é o modelo mais ou menos que a gente usa e estuda até hoje e que explica muito bem, pelo menos para átomos pequenos, né, para átomos mais leves. Paralelamente a isso, então, a gente já tinha nessa ideia um modelo atômico bem resolvido. Paralelamente a isso, veio a descoberta, como eu falei agora há pouco, né, de que a luz poderia ser considerada como formada por partículas. E essas partículas a gente chama hoje em dia de fótons. E o primeiro a explicar essas partículas foi, adivinha quem? O Einstein, né? O Einstein tá em todas dessa época. E o Einstein, ele escreveu uma explicação para o efeito fotoelétrico e essa explicação bateu com a realidade, utilizando a ideia de que a luz se movia também sob a forma de partículas. Tá? Hoje a gente fala de dualidade onda-partícula porque a gente considera que sim, a luz é onda e é partícula ao mesmo tempo. Então, descrevendo que a luz pode ser tratada por partículas e foi dado o nome de fóton, que não tem massa, até por isso ele pode viajar à velocidade da luz. O fóton, é claro, viaja sempre na velocidade da luz. Não existe fóton parado. O fóton está sempre na velocidade da luz. E carrega, apesar de não ter massa, tem energia e também tem momento. Bom, lembrem que até então a gente sabia do átomo que tinha um núcleo e tinha os elétrons, mas se imaginava que o núcleo era simplesmente pura carga positiva. Então veio em 1932 a descoberta do nêutron. Vocês devem imaginar que realmente é difícil descobrir que o nêutron existe usando apenas fenômenos elétricos, né? Porque ele não interage. Mas utilizando aí radioatividade, né? Bombardeando então o elemento berílio com partículas alfa, se descobriu o nêutron dentro do núcleo do átomo, se descobriu a massa dele, que ele tem mais ou menos a mesma massa que o próton, só que carga elétrica nula. Então, isso deu origem a toda a questão da física nuclear, que infelizmente não vai dar para a gente cobrir aqui nesse nosso intervalo de tempo, mas isso já traz muito para o modelo atômico que a gente tem hoje. Só que tem mais, né? Os caras continuaram descobrindo partículas novas. Não é só o próton, o nêutron e o elétron. Foi descoberto em 1932 uma partícula que é igual ao elétron, tem a mesma massa do elétron, comportamento igual ao do elétron, só que tem carga positiva. E o surgimento dessa partícula foi bem interessante, foi curioso até, porque um outro cara, né, chamado Dirac, que é também um dos pais da mecânica quântica, ele propôs uma equação também lá para o átomo, e nessa equação, quando resolvia essa equação, ele dava partículas com energia positiva e energia negativa. E aí ficaram pensando, tá, mas como é que a equação tem uma solução negativa? Então, ou a equação está errada, ou essas partículas têm que existir. E aí ele propôs, não, de repente essas partículas são partículas invertidas, são partículas com carga invertida, e daí que veio o nome antimatéria. E realmente foi descoberto por meio de uma câmara de bolhas, onde a gente tem aqui um desenho, isso aqui é uma foto, onde surgem duas partículas, um elétron que vai para um lado e o pósitron que vai para o outro lado. Justamente como tem um campo magnético aí, uma é desviada para um lado e outra é desviada para o outro por causa da carga oposta. E a gente vê que a curvatura é a mesma
como a curvatura dessa trajetória é a mesma, a gente descobriu que a massa é a mesma também. A carga é a mesma, exceto pelo sinal, e a massa é a mesma. Então daí que veio essa descoberta do pósitron. Mas a gente encontra pósitron por aí? Não, não encontra. Por quê? Porque cada vez que um pósitron bate com um elétron, eles se aniquilam. Ou seja, os dois deixam de existir e se transformam em energia. Como a gente tem elétron por tudo quanto é lado, literalmente, alguns inclusive soltos por aí, a gente obviamente não vai encontrar pósitron a todo ponto. A gente vai, quando a gente cria um pósitron, seja por meio de raios cósmicos ou algo assim, ele logo em seguida ele encontra um elétron e se aniquila. Bom, outra partícula que foi descoberta em 1936 é o muon. Também foi descoberto a partir de raios cósmicos, da observação do que acontecia com os raios cósmicos. E o muon é muito curioso, porque ele é simplesmente um elétron mais pesado. Ele tem todas as características iguais ao elétron, exceto pelo fato de que ele tem uma massa 207 vezes maior. Mas fora isso, ele é um elétron. Também se ficou pensando assim, tá, mas da onde que vem isso aí? Tem na natureza? Tem normalmente na natureza? Não, ele assim que ele é criado, muito rapidamente ele se transforma num elétron. Só que quando ele se transforma num elétron, para onde que vai aquela massa dele toda? Aquela massa se transforma em energia e em 2 neutrinos. Que aí já é outra partícula que a gente vai ver daqui a pouquinho. Essas partículas chamadas neutrinos são partículas extremamente leves. Bom, nós vamos falar sobre elas daqui a pouquinho. Então, é detectada essa característica. O muon, ele é criado quando os raios cósmicos ou radiação solar chega na atmosfera, porém ele logo em seguida ele decai e se transforma num elétron, emitindo 2 neutrinos no processo. Outra partícula também detectada, que para a gente brasileiro é motivo ao mesmo tempo de orgulho e de raiva, é o pion, ou pode ser chamado de meson pi, porque ele é um meson. Existem vários tipos de partículas que são mesons, mas essa foi a primeira detectada. É uma partícula que parece um próton, em termos de... Só que ele é um pouco mais leve que um próton e existe em diferentes cargas elétricas. Pode ter carga elétrica positiva, carga elétrica negativa ou carga elétrica nula. Mas tem vários comportamentos similares ao próton. Essa partícula foi detectada por um grupo de pesquisa que era chefiado por um brasileiro, um cara chamado César Lattes. Esse nome vocês já conhecem hoje em dia, né? E aí o grupo ganhou o Prêmio Nobel de Física. O cara que era o colega dele, americano, ganhou o Nobel de Física e ele ficou de fora, basicamente por não ser estadunidense, né? Então foi uma coisa que a gente tem essa raiva até hoje, que seria justo ter esse prêmio Nobel para um brasileiro, mas hoje se considera o César Lattes como um dos pioneiros da ciência brasileira, um dos maiores cientistas que a gente já teve aqui, tanto que a plataforma de currículos de cientistas brasileiros se chama Plataforma Lattes, em homenagem a ele. Bom, o neutrino, o tal do neutrino, foi proposto em 1930 para explicar a conservação de energia no decaimento beta. Ele também existe no decaimento do muon, né? Mas no decaimento beta, que é aqui, esse decaimento onde o cobalto se transforma em níquel, emite um elétron, que é o que mantém a carga elétrica total constante, porque essa é uma característica imutável, pessoal. Se tem uma que a gente sempre segue, é essa. Vocês já ouviram falar da lei da conservação da massa, né? A lei da conservação da massa, ela não vale sempre. Por quê? Porque massa e energia são equivalentes. Então, a massa pode desaparecer se ela se transformar em energia. E a energia pode, se tu
tiver energia suficiente, tu pode criar massa. Então, conservação da massa ela é relativa, mas a conservação da carga, essa vale sempre. Carga elétrica não pode ser criada nem destruída. Então, se tu tem uma partícula neutra, no caso aqui, nessa reação, um nêutron se transforma num próton. Por isso que a gente muda de elemento químico e é emitido um elétron para que a gente tenha conservação da carga elétrica. Só que nesse modelo também sai um neutrino. Isso aí foi previsto porque quando foi calculado o valor da energia e da massa final, ficava faltando alguma coisa, então os caras fizeram a previsão de que seria emitida uma partícula neutra. Só que o neutrino, ele é muito ladino, porque ele é extremamente difícil de ser detectado, porque ele é muito leve, ele não tem carga elétrica e ele interage muito pouco com a matéria. Tanto que o Sol, por exemplo, emite uma quantidade absurda de neutrinos o tempo todo. Então vocês podem crer que nesse instante o corpo de vocês está sendo atravessado por, sei lá, bilhões, trilhões de neutrinos a cada segundo. Só que esses neutrinos passam reto. Eles passam reto pela Terra, inclusive, pelo planeta inteiro. A grande maioria deles passa reto, atravessa o planeta sem bater em nada. Para eles é como se não existisse. Então, neutrino é mais uma partícula que foi descoberta. Então, até aí, a gente falou de partículas, tá? Chegamos aqui no neutrino e a gente já tem um monte de partícula. Tanto que o termo que foi utilizado numa certa época era de zoológico de partículas. Porque entre diversos outros tipos de mesons que foram detectados, dava mais de 100 tipos de partículas diferentes. Isso aí era chamado na época de zoológico de partículas. Mas, além de a gente falar das partículas de matéria em si, a gente precisa voltar um pouquinho e falar das forças. No universo existem 4 forças apenas. Esses tempos até apareceu uma notícia de que tinham descoberto a 5ª força do universo, coisa e tal, mas no fim não era. Foi um erro lá de interpretação no experimento. Então, no universo só existem 4 forças. Força gravitacional, peso, que é aquela que a gente conhece muito bem. Força eletromagnética, força nuclear forte e força nuclear fraca. Vamos falar sobre elas. Força gravitacional é uma força que sempre é de atração, que atua em qualquer objeto que tenha massa. Se tem massa, interage pela força gravitacional. Ela é sempre uma força de atração e ela é a mais fraca das 4. Ah, mas peraí, mas é a que a gente mais sente. Sim, porque como ela age em longa distância, ela acumula. Então, a gente tem aqui a Terra nos atraindo, não é porque cada átomo que faz a Terra nos puxa muito forte para baixo, mas sim porque são muitos átomos e essa força se soma. A força eletromagnética, que é a junção da força elétrica, aquela que a gente estuda em eletricidade, né? Quando esfrega o bastão no tecido e atrai os pedacinhos de isopor, pedacinho de papel, força elétrica que a gente conhece bem, força magnética, aquela que a gente tem nos ímãs. Então a junção dessas duas forças, porque a gente o pessoal da engenharia elétrica vai estudar bem de como essas duas coisas são depois descritas como uma coisa só. Mas, então, essa é a força eletromagnética. E aí o bacana, a gente considera que o fóton é a partícula que faz a mediação da força eletromagnética. Então, quando um átomo, por exemplo, e outro átomo, eles se repelem ou se atraem por causa da força magnética, eletromagnética, a gente pode interpretar isso como que eles estão trocando fótons. Tá? Então o fóton, ele foi descoberto originalmente como a partícula que compõe a luz, só que como a luz é uma onda eletromagnética, então se considera que qualquer interação eletromagnética também pode ser explicada pela troca de fótons. A força forte. Gente, eu sei, físicos não têm muita criatividade para criar nomes. Força forte é um dos piores nomes já criados. Até depois quer dizer, a pior é a próxima, que é a força fraca.
Mas a força forte, ela até é bem simples da gente entender por que ela existe. Imaginem um núcleo atômico cheio lá de prótons. E a gente sabe que os prótons se repelem pela força eletromagnética. Como é que o núcleo do átomo, então, fica coeso? Por que ele não explode com cada próton indo para um lado? Basicamente porque tem alguma força que atrai eles, né? Essa força é a força nuclear forte. Tá? A força forte é a forma simples de falar, mas o correto até seria falar em força nuclear forte. E então ela é uma força sempre de atração, então ela nunca é de repulsão, só de atração, e ela age apenas entre partículas do núcleo atômico. Então inicialmente se descobriu que ela age entre prótons e nêutrons. Então ela atrai nêutron com nêutron, próton com próton ou nêutron com próton. Então ela é a força responsável por manter o núcleo coeso. Ela só age em distâncias muito pequenas. E o que eu quero dizer com muito pequenas? É do tamanho do núcleo do átomo. Tu pegar um átomo aqui e outro aqui da mesma molécula, um núcleo com o outro já é longe demais para a força forte alcançar. Para vocês terem uma ideia do alcance que ela tem. Então a gente tem essa característica de ela atuar dessa forma. E a gente considera que a partícula que mantém que faz a mediação, assim como na força eletromagnética, a gente imaginou, tem uma partícula que faz a mediação, que é o fóton, aqui na força forte é o gluon. E gluon vem exatamente da palavra glue, que significa cola em inglês, porque ela é a força que mantém os núcleos colados entre si. E temos também então a força fraca, né, como eu já disse, nome não muito inspirado, que é, e aí enfim, a hipocrisia, né? Ela se chama força fraca, mas ela ainda é mais forte que a gravidade. A gravidade é a mais fraca de todas, embora em grande escala ela acaba sendo a que vence todas as outras quando a gente pensa em coisas muito grandes. Então essa força fraca, a gente não precisa muito dela, a gente ela não é tão importante para a estrutura da matéria quanto as outras, porque ela atua em questões muito simples, principalmente em decaimentos aqui. Então aqui a gente tem o decaimento de um quark que cai em outro quark, e essa interação só pode ser explicada por meio da troca de uma partícula, nesse caso aqui uma partícula chamada de W, que é a partícula mediadora da força fraca. Então é uma força que está muito nos detalhes ali, até por isso esse nome, que ela foi descoberta apenas para fechar as contas em algumas situações. Então ela foi primeiro proposta teoricamente. Os caras chegaram lá, as contas não estão fechando. Nesse decaimento no qual esse quark vira esse, está faltando alguma coisa. Aí os caras propuseram, vamos então imaginar que tem uma partícula que faz essa troca e essa partícula é da força fraca. Alguns anos depois, essa partícula foi descoberta. E em física de partículas muita coisa foi assim. Primeiro foi teoricamente proposta e depois foi descoberta. Então, por isso que a gente está considerando que se considera essa parte tão correta até hoje em dia. Bom, como eu falei, né, a gente tinha o zoológico de partículas, ou seja, dezenas de partículas diferentes, e em algum momento foi proposto o seguinte: e se essas partículas que a gente conhece, como o próton e o nêutron, elas forem formadas por partículas menores? Então elas têm partes dentro dela. E aí foi criado primeiro o nome partons, justamente porque são partes do próton e partes do nêutron. Depois foram chamados de quarks, porque alguém achou que esse nome seria bonitinho. Então essas partículas, os quarks, elas são partículas fundamentais que formam outras partículas como os prótons, os nêutrons e os mesons.
Sendo que a gente tem que os quarks são sempre formados, o próton e o nêutron são formados sempre por 3 quarks e que os mesons são formados por 2 quarks apenas. E os quarks são muito curiosos, por quê? Porque, bom, eles interagem com a força forte, por isso que os prótons e nêutrons interagem com a força forte e, portanto, com os gluons. Mas o mais interessante é que os quarks, eles não existem sozinhos na natureza. Eles não conseguem ficar sozinhos nunca. Ah, mas aí, como é que a gente sabe que eles existem, então? Bom, a gente consegue, com os aceleradores de partículas, os colisores de partículas, a gente consegue pegar um próton, bater com outro numa velocidade muito alta, com uma energia muito alta, e quebrar os prótons em pedaços menores. Ah, então a gente detecta o quark que saiu dessa quebrada? Não. Porque assim que um quark sai sozinho, ele cria outro quark do nada para fazer par com ele. Como assim ele cria? Cria do zero? Não, ele usa a energia do impacto para criar outro quark e aí ele se junta com outro e diz, tá, ufa, agora também, tô tranquilo. Por isso que tu só consegue retirar um quark de um próton se tu jogar muita energia. Porque aí tem energia suficiente para essa energia se transformar em matéria, criar um outro quark e formar aí ou um meson ou alguma outra partícula. Quark não existe sozinho na natureza. E aí vem todo um outro ponto que a gente, infelizmente, não vai ter tempo também de ver, que é algo chamado carga de Corr. E na natureza, então, foi chamado assim carga de Corr, não tem nada a ver com as cores que a gente tem fisicamente. Mas, por analogia, porque existem 3, ao contrário da carga elétrica, por exemplo, que existe 2 tipos, positivo e negativo, a carga de Corr existe 3 tipos. E para que um objeto exista, ele tem que ter um total de 0 na carga de Corr. Então ele precisa ter as 3 cores representadas, ou uma cor e uma anticor. Que assim como tem as antipartículas, as partículas têm anticores também. Então, uma partícula e uma antipartícula da mesma cor anula a cor. Ou então, se tu tiver 3 partículas, vermelho, verde e azul, vocês já devem conhecer o sistema RGB, né? Que junto forma o branco. Então, da mesma forma, quando tu tem, por isso que a gente sempre representa assim, ó, isso aqui é representação de um próton, com 2 quarks do tipo up e um quark do tipo down. E a gente sempre representa eles coloridinhos, um verde, um azul e um vermelho. Porque juntos eles não têm cor. E aí o próton não tem cor. Ele é o que a gente chama de singleto de cor. Então os quarks, eles são hadrons, portanto, a gente criou esse nome para representar esse tipo de partícula que interage com a força forte, e eles formam os baryons, que são os prótons e nêutrons. Como a matéria comum que a gente tem na nossa volta, ela é toda formada por prótons e nêutrons, a gente costuma chamar essa matéria de matéria bariônica. Então, se alguém chamar vocês de bariônicos algum dia, agradeçam, porque é isso mesmo. Vocês são matéria bariônica. E os mesons, que são como aquele meson pi que eu falei lá do César Lattes, sendo que os mesons costumam ter 2 quarks apenas. Tá? E então foi o Feynman que meio que fechou isso tudo. Feynman foi um físico extremamente relevante, um cara extremamente curioso, foi uma figuraça da física. Pesquisem sobre ele que vale a pena. E aí, então, como eu falei, a matéria bariônica, o principal que a gente tem por aí, os mais comuns são o próton e o nêutron, aonde o próton tem 2 quarks do tipo up e um quark do tipo down, e o nêutron, um quark do tipo up e 2 do tipo down. Por quê? Porque olhem só a carga que a gente tem. Sendo E a carga do elétron, o tipo up, ele tem a carga 2/3 da carga do elétron positiva. E o do quark down, ele tem a carga 1/3 da carga do elétron negativa. Quando tu soma
no próton um up mais um down, tu tem um E. Por isso que a carga do próton é igual em módulo à carga do elétron. E no nêutron tu tem um up e dois down, que tu somando essas cargas dá zero. Então a gente conseguiu explicar as principais propriedades dos prótons e dos nêutrons a partir dos quarks. E hoje em dia, então, a gente considera que prótons e nêutrons não são partículas fundamentais, ou seja, eles são conjuntos de partículas menores. E os quarks, então, são sim partículas fundamentais. Assim como o elétron também é uma partícula fundamental, tá? Porque a gente pode até pensar nesse momento, mas se a gente descobriu que o próton é formado por partículas menores, então o elétron também não. O elétron é uma partículazinha fundamental. Até onde a gente sabe, ele não tem estrutura interna dele. E a gente, mas será que no futuro a gente não vai descobrir que ele é? Não sabemos. Mas, até onde a gente sabe, todos os indícios que a gente tem até hoje é que o elétron não é formado por partículas menores. Então, os quarks têm essas características aqui. Eles possuem massa, possuem carga elétrica e possuem a chamada carga de Corr, que é a interação da força forte, e não existem sozinhos. E existem 3 gerações de quarks. Lembram quando eu falei que tem o elétron e depois tem o muon, que é igual ao elétron, só que mais pesado? Então, nós temos o quark up e down, mas também existem 2 quarks que são iguais, só que mais pesados, que a gente chamou de charm e strange. E depois outros quarks que são ainda mais pesados, que são iguais, que são o top e o bottom. Novamente, pessoal, não critiquem a nomenclatura do pessoal, que nem sempre é uma boa. Então, baseado nisso tudo que a gente viu até agora, foi criado o chamado modelo padrão de partículas, que é uma tentativa de explicar tudo que a gente conhece no universo, tanto as partículas que compõem a matéria, quanto as partículas que são as mediadoras de força, a gente explicar tudo isso aí de uma forma mais simples possível. E aí foi criado esse modelo aqui, aonde a gente tem, então, os 6 quarks, os de primeira geração, os de segunda e os de terceira, lembrando que os de segunda geração é a mesma coisa que os de primeira, só que mais pesados. E os de terceira são a mesma coisa, só que ainda mais pesados. Tá? Então, os 6 tipos de quark, o elétron e as suas 2 versões mais pesadas, o neutrino, só que aí se descobriu também que tem neutrino do elétron, neutrino do muon, que é que está relacionado com o muon, que é o elétron mais pesado, e neutrino do tau. Então, a gente costuma dizer que são 3 gerações da matéria, só que a primeira é a comum, é a que a gente encontra na natureza apenas. Então, tudo que a gente tem aqui, tudo que a gente enxerga à nossa volta é composto, e que tem massa é composto por essas 4 partículas. E também, então, as 4 partículas que formam, que são as interações das forças que a gente conhece, o gluon, que é a interação da força forte, o fóton, que é a partícula de interação da força eletromagnética, e os bósons Z e W, que são as partículas que fazem a interação da força fraca. Depois foram descobertos, foram observados e medidos esses 2 bósons aqui, então a gente sabe realmente que eles existem. E por fim, lá nos anos 80 foi proposto ainda, quando foi montado esse modelo, se chegou a uma conclusão, não, mas tem que existir mais um bóson, que seria um bóson relacionado ao campo que gera a massa das partículas. Quem descobriu isso foi um cara chamado Higgs, então foi chamado esse bóson de Higgs. Ele foi proposto teoricamente, ele tem que existir. Para que o nosso modelo esteja correto, tem que existir o bóson de Higgs. Mas até então ninguém nunca tinha visto, não sabia como é que ele era. Quer dizer, sabia como é que ele era, foi calculado qual massa ele deveria ter, por exemplo. E nada. E aí em 2012 ou 2013? Acho que foi 2012. 12, né? Em 2012 foi descoberto
o bóson de Higgs. Foi observado o bóson de Higgs, o que comprovou que esse modelo todo estava correto. Tá? Lembrando que a principal é que esse modelo divide em férmions e bósons, essas partículas. Sendo que os férmions, eles estão sujeitos ao princípio de exclusão de Pauli. Quem fez química básica já ouviu falar desse princípio, né? Por que 2 elétrons não podem estar... só pode ter no máximo 2 elétrons no mesmo nível de energia, porque não pode ter 2 elétrons num átomo com exatamente as mesmas características. Agora, os bósons, como eles não são formados por matéria, eles têm spin 1 e não spin 1,5, eles não precisam seguir o princípio da exclusão de Pauli. E aí, gente, esse modelo do modelo padrão das partículas elementares, ele tem algumas características muito interessantes. A primeira é o seguinte, uma das maiores é o seguinte, vamos analisar o próton de novo. Ele é formado por 3 quarks, mas aí a gente soma a massa desses quarks. Soma a massa do quark up 2 vezes, porque são 2, e a massa do quark down. Essa massa já foi medida, já foi tudo certinho, a gente sabe qual é. E aí a massa do próton é muito maior. Por que isso? Basicamente por causa da energia. Um próton, então, aqui está um up e um down, e um monte de bolinha aqui dentro, que são ou quarks que surgem pipocando ali dentro, ou como bolhas estourando. Essas bolhas surgem e estouram aleatoriamente. Então, além de tu ter quarks up e down que surgem do nada, e até mesmo os maiores, ó. A gente tem aqui o quark charm e o quark strange, que são igual o up e o down, só que mais pesados. Esses quarks também aparecem dentro de um próton. Só que eles aparecem e desaparecem muito rapidamente. E a massa desses quarks, que ficam surgindo e desaparecendo, é que forma o aumento da massa do próton. Além da energia dos gluons. Na verdade, a interação dos gluons pulando de um lado para o outro é que também gera essas partículas. E tem uma característica, essa figura eu gostei porque ela mostra bem, quanto mais tu dá zoom no próton, mais partícula tu vê. Mais quarks e mais gluons tu enxerga. E isso se dá de que forma na prática? Tu aumentando a energia. Porque como é que a gente enxerga dentro de um próton? Tem uma velha piada, como é que tu descobre o que tem dentro de uma pedra? Tu pega 2 pedras e bate uma na outra até quebrar. Aí tu consegue descobrir o que tem dentro da pedra. Basicamente a gente faz isso com prótons também. A gente bate um no outro com energia cada vez maior para ver o que tem dentro. E aí se descobriu que quanto mais energia tu usa para quebrar um próton, mais partículas tu vê dentro de um próton. O que é uma coisa doida, né? E essas partículas são, basicamente, elas surgem por causa da energia que a gente tem ali. Inclusive, quando a gente fala em física de partículas, a gente costuma convencionar, porque energia e massa seguem essa relação aqui. Então, na física de partículas, a gente costuma fazer uma brincadeira. A gente considera um sistema de unidades na qual a velocidade da luz vale 1. É só inventar lá uma medida qualquer de tempo, uma medida qualquer de distância, na qual a unidade de velocidade tem um certo valor, que a velocidade da luz vale 1. E nesse sistema de unidades, energia e massa são iguais, porque 1 ao quadrado é 1, então massa é igual a energia. Por isso é que muitas vezes a gente vai medir a massa de uma partícula em unidades de energia. Porque aí, se a gente fizer isso, a unidade de massa e a unidade de energia passam a ser a mesma coisa. No sistema internacional, a gente tem quilogramas para massa e joules para energia, né? Mas nesse sistema de unidades da física de partículas é a mesma coisa, é a mesma unidade. E essa unidade é essa aqui, em geral é o elétron-volt. É a unidade que a gente costuma utilizar.
tanto para massa quanto para energia. E o que é um elétron volt? Basicamente é a energia que um elétron ganha quando ele é acelerado por uma diferença de potencial de 1 volt. Tá? Então, se vocês pegarem duas plaquinhas, botar 1 volt de diferença entre eles e um elétron pular de uma para outra, isso é a energia de 1 elétron volt. E o que a gente usa para descobrir essas coisas todas? Os aceleradores. E o maior deles é o chamado LHC, ou Grande Colisor de Hadrons, que é um troço gigantesco que existe lá na fronteira da Suíça com a França, fica bem perto da cidade de Genebra, e ele é simplesmente um túnel subterrâneo circular que tem 27 quilômetros de circunferência. Dentro desse túnel, aqui tem uma foto, ele é um túnel grande, e dentro desse túnel tem um cano aqui, que faz toda essa volta dos 27 quilômetros, e que dentro dele tem vácuo, aonde as partículas são aceleradas. Então, simplesmente se pega prótons, joga dentro desse cano, e por meio de campo elétrico, tu acelera ele, e por meio de campo magnético tu faz ele seguir a trajetória dentro do cano. E tu vai acelerando ele, até que... Aqui que tá. Até que os prótons atinjam 99,9999, isso aí, da velocidade da luz. Ou seja, é muita velocidade. Nessa velocidade, um próton dá 11.000 voltas por segundo. Nesse troço que tem 27 quilômetros de circunferência. Na verdade, não é um próton de cada vez. Cada pacote de grupo de prótons que gira ali tem cerca de 115 bilhões de prótons. O LHC foi inaugurado em 2008, consegue acelerar os prótons com uma energia de até 13,6 tera-electron-volt, ou seja, trilhões de electron-volt. E foi lá que o bóson de Higgs foi descoberto, em 2012. E o consumo de energia do local lá, do CERN, que é o laboratório onde o LHC está instalado, é de 200 megawatts. Isso é, com certeza, maior do que o consumo de energia da cidade de Pelotas inteira. É 1/3 da energia consumida pela cidade de Genebra, que é uma cidade enorme. E cada dia de operação gera 140 terabytes de dados que precisam ser analisados. Então, por isso que o CERN não é só um local de pesquisa de física, mas ele é um local onde trabalham muitos engenheiros, porque é uma engenharia avançadíssima, tanto na parte de construção, quanto na parte de coleta de dados, quanto na parte de análise de dados. Tanto que, não sei se vocês sabem, mas foi lá que foi criado o World Wide Web. www foi criado lá no CERN, justamente para quê? Para que os caras pudessem trocar informações e transmitir os dados coletados. Claro, na época ainda não tinha o LHC, mas já existia o CERN. Ele, então, é um dos locais dizem que é o local da internet mais rápida do mundo, né? Justamente porque precisa a parte de computação do CERN também é muito, muito avançada. Mas então o modelo padrão é o melhor modelo que a gente tem até hoje. Um monte de coisa que parecia que era viagem da cabeça dos caras foi confirmada, bateu certinho com o que deveria ser. Então é um modelo maravilhoso, é um modelo que não tem furos. Não, ele não é um modelo perfeito. Ele é um modelo que não prevê a gravidade. Então lembra que tem lá os bósons, tem os da força forte, da força fraca e da força eletromagnética, mas ele não tem o bóson da gravidade, que seria o graviton. Então ele não prevê a gravidade, tanto que tem, hoje em dia, qual é a teoria que a gente está buscando? É a chamada teoria de tudo. Por quê? Porque ela precisaria juntar o modelo padrão e a gravidade. Gravidade hoje em dia ela é explicada pela relatividade geral,
também do Einstein, mas não se consegue juntar essas duas teorias em uma só. O modelo padrão não explica por que tem 3 gerações de partículas. Isso aí a gente sabe porque mediu, mas não. Por que não são 2, por que não são 4? Não sabemos. Ela não prevê, aqui é outra forma da gente representar esse modelo. Ela não prevê as massas das partículas. As massas das partículas a gente tem que medir. Se ela fosse um modelo perfeito, ela dava para a gente descobrir as massas só calculando. Ela não explica por que os neutrinos têm massa, que originalmente os neutrinos se achava que não tinham massa. Aí depois, com medidas, com observações mais precisas, que foram demoradas, são muito difíceis, justamente porque os neutrinos são muito difíceis de captar, se descobriu que os neutrinos têm massa. Por quê? Não sabemos. E, além disso, ele não explica a existência da matéria escura, que é outro campo que também que a gente está está sendo muito pesquisado atualmente. Se descobriu que existe uma quantidade de matéria no universo que a gente não sabe o que é. Como ela não emite luz nem interage com com ondas eletromagnéticas, a gente chama de matéria escura, mas a gente não faz ideia do que ela seja. A gente só sabe que ela interage com a gravidade, mas não sabemos mais nada sobre ela. E também não explica por que no nosso universo tem só matéria e não antimatéria. Porque quando teve o Big Bang, teoricamente deveria ter sido criado a mesma quantidade de matéria e antimatéria. Só que, por que a gente só vê matéria? E aí, vocês podem até estar pensando, mas de repente algumas galáxias são feitas de antimatéria. Os caras já testaram e não é. Aparentemente tudo é feito de matéria mesmo e não de antimatéria. Então, por que a gente só vê matéria e não vê antimatéria? Não sabemos. Escritores de ficção científica podem dizer, porque foi criado 2 universos espelhados. 2 universos paralelos, onde um é feito de matéria e outro de antimatéria. Então existe um outro universo no qual a gente existe igualzinho, só que é feito de antimatéria. Mas isso, como eu disse, é ficção científica, né? Então, todas essas questões ainda são questões em aberto. Se vocês algum dia conseguirem responder uma delas, vocês vão ganhar um Nobel de Física. Porque quem responder qualquer uma dessas questões, com certeza vai ganhar um prêmio Nobel de Física. Então, pessoal, era isso. Infelizmente, eu sei que tem muita coisa para a gente falar sobre isso, mas felizmente o nosso tempo é limitado. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Valeu!